Fala pessoal, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Vinícius, sou fundador aqui do canal e Cleanvest apresenta de hoje Fundo Imobiliário CPTS11, um fundo gerido pela Capitânia, um fundo de recebíveis imobiliários e que se encontra hoje na sua 10ª emissão de cotas. Então vamos falar um pouco sobre o portfólio, sobre a estratégia e também todas as informações sobre essa emissão, tá bom? Toca a vinheta! Mais um vídeo aqui dessa forma para vocês, apresentando o relatório, apresentando o fundo, o portfólio e também o enfoque do vídeo de hoje, a 10ª emissão do Fundo Imobiliário CPTS11, um fundo gerido pela Capitânia. A gente está aqui no relatório gerencial para dar início ao vídeo de hoje. A gente vai falar sobre um pouco, na verdade, sobre o portfólio, porque a gente já tem vídeo aqui no canal. Vou deixar o link aqui em cima para redirecionar vocês ao vídeo completo do portfólio do CPTS11, tá? Da estratégia do fundo. E hoje a gente vai falar mais um enfoque nessa 10ª emissão que o fundo divulgou hoje, dia 5, e eu vou lançar o vídeo dia 6 para vocês, tá bom? Então o enfoque de hoje é basicamente essa 10ª emissão, claro que a gente vai passar um pouco pelo relatório, tá bom? Então se você ainda não estiver inscrito, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, deixe o seu like, que isso ajuda muito a gente a crescer cada vez mais e alcançar mais pessoas que precisam desse tipo de conteúdo, tá bom? Agora, sem mais enrolação, vamos ao que de fato importa no vídeo de hoje. Antes de entrar um pouco no relatório, vou falar alguns números básicos do Fundo Imobiliário CPTS11, tá, gente? É um fundo de papel, um fundo de recebíveis imobiliários, né? A estratégia majoritária do fundo é investir em dívidas imobiliárias, então ele é um fundo de recebível, tá bom? Gerido pela Capitânia, que eu já mostrei para vocês. Hoje, ele fechou basicamente entre 102 e 3 centavos, basicamente, tá? Isso pode sofrer alguma flutuação, porque eu vou lançar esse vídeo e o mercado vai estar aberto. Então, como o fundo está em emissão, o fundo passa por bastante volatilidade nesse período. Então, quanto a preço, é só verificar no seu home broker no momento, em que você for assistir esse vídeo. Esses 102 e 3 centavos, eles representam um PVP de 1,07, tá? Isso não é alto expressivamente, mas também não é baixo, né? A gente costuma dizer que, como o fundo imobiliário de papel ele entrega a inflação nos rendimentos mensais, nos proventos mensais, cada mês ele já entrega para a gente essa variação da inflação, seja do índice, que ele tem maior proporção aqui, que no caso do CPTS11 é um fundo majoritariamente indexado pelo IPCA, 1,07 é ok, 7% acima do valor patrimonial. A gente não recomenda comprar acima de 1,10, porque tem até um gráfico muito legal que o CPTS, por exemplo, no decorrer do ano, ele sempre costuma se aproximar ao seu valor do patrimônio, ao seu valor patrimonial. Por quê? Porque ele não tem esse poder de valorização na cota, porque ele já entrega todo mês a inflação. Isso não é só para CPTS, tá, gente? É para fundos de recebíveis de maneira geral. Tudo bem, HCTR e RDM tem tido um boom muito grande na cotação, mas no longo prazo, quando o IGPM, quando tudo voltar à normalidade, eles tendem a caminhar e se aproximar do valor patrimonial. Então a gente não recomenda comprar muito esticado do valor patrimonial, uma sobreposição muito grande. Até 1,10 ali é aceitável, acima disso começa a ficar esticado. O fundo ele tem um DI anualizado nos últimos 12 meses de basicamente 10%. Isso é bastante alto, né? A gente viu uma crescente da taxa Selic hoje para 3,50, já com o anúncio de que vai ser aumentado mais 0,75 em junho, então possivelmente veremos a Selic aí em 4,25, desculpa, mais 10% ao ano. Realmente é um fundo que tem entregado muito legal, tem tido uma performance muito legal, tá? O último rendimento do fundo basicamente de 1,01, Isso representou quase 1% ao mês na cotação base. Então realmente é um fundo que tem performado muito bem e a gente vai explicar um pouco da estratégia, tá? Por mais que já tenha vídeo aqui no canal. Aqui algumas informações básicas, tá, gente? O patrimônio líquido do fundo, o valor de mercado do fundo, o valor da cota patrimonial 95,11, então isso é importante porque a gente volta a falar isso nas informações da subscrição, da emissão. Então, valor negociado no último mês, média diária, aqui uma taxa de administração e de gestão de 1,05, em linha com o que é praticado no mercado, não é algo exorbitante, não é nada demais. Capitânia tem tido um trabalho muito legal
com esse fundo CPTS11, longe disso ser uma recomendação de compra ou de venda, mas a performance é inegável que tem sido muito legal. Taxa de performance é um ponto positivo para mim, não há taxa de performance, que é aquela taxa de remuneração para quando o fundo atinge algum benchmarking, né? Então eu acho interessante que o fundo ele não tem essa taxa de remuneração, essa taxa de performance, então essa é bastante legal. Data base 13/4 e data de pagamento 19, então basicamente ali pelo 13/5 vai ser a data base, né? Quando você adquire direito a receber naquele mês, e o pagamento vai ser ali algo em torno de 19, 20 do mês 5 de maio agora. Informações legais que eu vou mostrar para vocês, tá, gente? Uma de cada vez, para não ficar muito robusto aqui, muito complexo, muito denso e acaba prejudicando o nosso enfoque, que é a emissão. A gente já tem um fundo aqui do CPTS. Aqui basicamente é um comparativo entre CPTS e CDI, e basicamente o CPTS dá uma surra no CDI, que basicamente remunera a Selic ali. Aqui já mostra uma formativa do fundo, tá? A gente vai mostrar isso mais na DRE, que é mais importante, mas aqui já mostra que o fundo compra dívidas, mas também vende dívidas constantemente, então já mostra aqui uma gestão bastante ativa, comprou basicamente tudo indexado ao IPCA, vendeu também IPCA, mas também em GPM, então é um fundo bastante ativo no que se diz respeito à estratégia. Tá? Aqui também mostra que existe a estratégia, eu vou mostrar para vocês qual porcentagem dessa estratégia no fundo que é comprar FIIs, então ele participa ali como um mini FOF, vamos dizer assim. E o que é legal disso? A gente percebe que tem compra de TRXF11 e venda de TRXF11, compra de TRXF11, vamos ver, KNCR, a venda, TRXB aqui compra também, aqui TRXF18. Então o que acontece nessa estratégia de fundos imobiliários? O fundo ele consegue participar de emissões e vender a mercado. E quando ele faz esse movimento, ele acaba lucrando com a diferença, né? A famosa flipagem que a gente costuma dizer, quando há uma força vendedora muito grande no dia da integralização das cotas. Então, o fundo ele consegue ter essa estratégia de conseguir obter bastante ganhos. E agora a gente vai ver realmente qual é o fator desses ganhos, né? Aqui a gente consegue mostrar uma DRE e olha só, vamos ver em março, que basicamente foi o mês desse relatório gerencial, o último mês desse relatório gerencial. De 16 mil de receita, 6 mil, que é a maior parte dela, vem dos rendimentos dos CRIs. Então o juro dessa dívida mais correção monetária, beleza. Ganhos de capitais também com CRIs, porque eles vendem CRIs, isso é uma maneira bastante ativa, e quase 3 milhões aqui, então realmente bastante expressivo. Rendimento de FIIs e ganho de capital com FIIs. O que a gente consegue observar aqui? Então o fundo ele é tão ativo que ele mistura essa estratégia de ganho de capital com FIIs, ou seja, comprei subscrição, vendi mais barato, vendi mais caro a mercado, então consigo lucrar com essa diferença, e também o rendimento que o FII entrega, né? Bom, se o fundo é cotista desses FIIs, esses FIIs vão entregar para ele, então também tem uma boa parcela disso. Então o fundo ele é bem diversificado nos âmbitos das receitas, majoritariamente é CRI? É CRI, beleza, mas também tem essa parte de ganho de capital com CRI, de ganho de capital com fundo imobiliário, de rendimento com fundo imobiliário, então isso é bastante legal, tá? Aí o último que eu iria mostrar para vocês é aqui realmente como é que está alocado os indexadores do fundo, basicamente IPCA, isso eu já tinha dito anteriormente para vocês, o fundo é muito IPCA, e também tem uma estratégia bastante legal em fundos imobiliários aqui, tá bom? 33% dessa estratégia de mini FOF, vamos dizer assim. Então isso é uma diversificação e eu gosto, porque quando um fundo de papel participa de emissões, ele consegue participar com um montante muito maior e consegue aí flipar e fazer bons ganhos de capital. Isso aumenta a performance do FII. Super legal, gosto muito, ponto positivo para a gestão nesse ponto. Tá? Agora a gente vai para o que de fato a gente quis comentar hoje no vídeo, que era a emissão do fundo imobiliário. Ele está passando pela 10ª emissão agora, data base foi dia 5, então ontem, já que eu estou lançando esse vídeo agora dia 6 para vocês, ontem dia 5 foi a data base para aqueles que estejam comprados do dia 5 para o dia 6, que é hoje, vocês têm direito a participar dessa emissão. Beleza, Vinícius? E como é que vai ser essa emissão? Bom, primeiro, essa emissão ela inicialmente com uma captação de mais de 600 milhões, tá bom? Tendo também
um montante adicional, pode ser aumentada a oferta em 20%, que ocasionaria mais de 1.260.000 cotas a mercado. Então vai ter esse montante também adicional. O que é legal observar aqui? A emissão do fundo, sem contar com as taxas, tá, gente? Esse não é o preço que vocês vão pagar, mas sem contar com as taxas, é no preço do valor patrimonial ali. Posso mostrar aqui para vocês, tá? Aqui para vocês no início, que o fundo imobiliário tem um valor patrimonial de 95,11. Isso eu falei que seria importante. E essa emissão, ela vem ali, vai se equiparar no valor patrimonial. Bom porque não é abaixo, né? Mas poderia ser um pouquinho mais alto também, mas como o preço do mercado não está tão acima, ficou nesse preço aí de 95,11. Claro que não vai ser esse valor que a gente vai pagar, porque a gente paga taxas. E agora a gente vai lá para a página 3, que é o que de fato importa para a gente. Bom, qual é o preço que a gente vai pagar então? R$ 98,35, tá? Então, R$ 98,35 é o preço de emissão, tá bom? Qual que é o preço, qual que é a taxa que a gente paga aqui? 3,24, né? Porque é só diminuir o 98,35 com 95,11. Qual que é o fator de proporção, Vinícius? O fator de proporção é 0,34. Então, vamos lá. Você dormiu do dia 5 para hoje com 10 cotas do Fundo Imobiliário CPTS11. Você pega os 10, vou até colocar aqui na página aqui para vocês, porque muita gente me questiona sobre isso e é bem tranquilo, tá, gente? Vou deixar até desse lado aqui. Bom, a gente pega essas 10 cotas que eu dormi, né, que eu tenho ela na data base e multiplico por esse fator de proporção, 343. Isso dá 3,43 cotas, mas a gente não consegue comprar cotas pela metade, certo? Então a gente sempre considera esse número, né, o número da frente, o número antes da vírgula, porque a gente sempre arredonda para baixo. Então você tem direito a 3 cotas nesse início de direito de preferência, né, em exercer esse direito de preferência. Óbvio que depois vão ter direitos de sobras, montante adicional, que não tem como a gente falar aqui para vocês o quanto vai ter de proporção para sobras, porque a gente tem que esperar como é que vai ser a adesão do fundo, como é que vai ser a captação, para daí a gente entender qual que vai ser esse montante de sobras, essa proporção de sobras. Mas basicamente, a cada 3 cotas que você tem no direito de preferência, você vai ter direito a uma, tá bom? Sempre arredondando para baixo. Agora, jogando aqui para o final desse documento que foi divulgado hoje, dia 5, estão as datas, né? Bom, publicação do fato relevante hoje, dia 5, início de preferência. Então você vai começar a dizer se você vai exercer ou não essa captação no dia 12/5, tá bom? De maio, 12/5, e o encerramento do período de preferência dia 24. Então dia 24 é o último dia para você exercer direito. Então fica ligado até na sua corretora qual o horário, que é o limite, né? Que além da data, algumas corretoras terminam antes que as outras, então fica ligado nisso também. XP sempre avisa, bem tranquilo. Dia 24, aí dia 25 tem a data de liquidação. O que é isso? É interessante que você tenha seu dinheiro esse dia, porque vai ser debitado da sua conta e para você não pagar nenhuma multa, nada do tipo. É legal que você tenha dinheiro nesse dia. Depois vai vir direito de sobra, direito montante adicional, que você pede junto com o direito de sobras, né? Direito de sobras eu vou ter... direito de sobra a gente multiplica pela quantidade de cotas que a gente exerceu o direito. Então vamos lá naquele cálculo que eu fiz, exerci o direito de 3. O fator de proporção continua 0,34, então é 3 vezes o 0,34, não é mais o 10. 3 vezes 0,34 vai dar 1. Então você tem um direito. Mas vamos lá, você consegue pagar mais 5 cotas. Então você diz que você quer nesse direito de sobras 6 cotas. Porque 1 no direito de sobras que você tem e as outras 5 de montante adicional. Não é certeza, vai depender da adesão do fundo, mas caso seja aceita para você, vai debitar aí 6 cotas e é importante que você tenha esse dinheiro também, tá bom? Data de liquidação direito de sobras, dia 9/6, então é interessante que vocês tenham esse dinheiro, tá, gente? Basicamente era esse o vídeo que eu queria mostrar para vocês, né? Foi divulgado agora esse documento, então já quis fazer esse vídeo de pronto para vocês terem todas as informações para tomarem as melhores decisões possíveis. A gente já tem vídeo aqui, já comentei isso com vocês, se vocês querem entender melhor e com mais calma o portfólio do fundo, mas se agregou valor a você, lembrando, não é recomendação de compra nem de venda de qualquer ativo que seja, isso só demonstra a minha opinião, é um conteúdo totalmente informativo e, cara... dá um trabalhão danado fazer isso aqui para vocês. Vocês estão vendo aí que eu estou filmando 1h37 da manhã. Então se inscreve no canal, ative as notificações, deixa o seu like, que isso ajuda muito a gente a crescer cada vez mais, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.